Salve galera, aqui é o Zect trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E pessoal, ontem eu postei um vídeo, né? E duas pessoas pediram nos comentários pra trazer um vídeo sobre medalha, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês a respeito das medalhas e o meu entendimento delas até o momento. Fechou? Minhas medalhas não estão no mais perfeito aprimoramento, nem no melhor tipo de exemplo. Só que como entra o fator RNG dentro do game, a gente tem que se lidar com... A gente tem que lidar, né, com que o jogo oferece pra gente também. Que nem tudo é questão só de esforço de tempo. Mas, vamos lá. O que são as medalhas, cara? As medalhas são alguns itens, tá? Que eles são passivos ou ativos. E eles vão dar uma quantidade de power que vai incrementar no teus heróis, tá? E qual a importância delas? Bom, o maior escalonamento de power que você vai conseguir dentro desse game, tá? Vai ser a parte das medalhas. E logo após as medalhas vão vir a coleção, né? A collection. E depois da collection a gente vai partir para os itens. Fechou? Que são escalonamento de tipo e escalonamento em percentual. Fechou? Então vamos lá. Quando a gente vem aqui para a parte das medalhas, uma coisa que a galera tem muita dúvida primeiro é de como conseguir essas medalhas e qual a melhor maneira para você conseguir. E aí entra o ponto em que eu errei no começo do game na minha escolha, né? Que foi o seguinte, guys. Eu, quando eu comecei o game, priorizei aqui nas relíquias a efetuar o farm de medalhas azuis. Porém, como nas próprias relíquias a gente tem aqui a roleta que tem chance de vir medalhas azuis e medalhas roxas, eu deveria ter acumulado, como eu estou fazendo agora, para poder fazer aquisições de medalhas douradas, porque elas já são bem mais difíceis de conseguir. E eu não vou conseguir pegar elas na roleta de maneira nenhuma, fechou? Então assim, eu não vou conseguir pegar tanto na roleta no quesito sorte de vir uma medalha, né? Que isso aqui, essa roleta ela muda as medalhas todos os dias, porém as caixas permanecem. E essas caixas podem vir a qualquer medalha quando você junta a quantidade de fragmentos. Sendo que a azul você vai juntar 20 fragmentos, né? E a roxa você vai juntar 30. Então, dependendo do seu fator sorte, você consegue pegar uma medalha por dia, né? Se for até mesmo da roxa, se você der muita sorte, você pode pegar uma medalha pronta. Ou 3 fragmentos de 10, tá? Não é habitual, mas como é o fator RNG, isso pode acontecer. Fechou? Então, eu deveria ter priorizado isso daí. Um outro ponto de questão de aquisição de medalha que a gente tem é a Picowari, né, cara? Eu comprei aqui hoje 6 fragmentos dessa, tá? Da Firepower, porque eu não tinha. Então, eu comprei aqui 530 e fiz a aquisição dos meus pontinhos da Picowari. O recomendado, tá? Que foi uma coisa que eu também não tinha feito na outra temporada, é você juntar 10k e fazer a mesma questão, priorizar medalhas douradas, fechou? Que isso vai te ajudar muito mais do que as outras medalhazinhas. Como eu já tenho uma medalha dourada que eu acabei comprando pela metade dos fragmentos, e esses pontos que eu juntei para ela, esses pontinhos que eu tô ali, eles iam ficar sobressalentes e me permitiu comprar essa Fire. Aqui, eu quero comprar essa daqui. Comprei 25 fragmentos dela na última temporada. E vou comprar agora mais 25 quando ela aparecer. Quando ela aparecer, os pontos vão ficar ali, né? E aí, esse é os pontos tipo de aquisição de medalhas no primeiro momento, fechou? Na parte de prioridade de medalhas, vocês vão conseguir completar todas as medalhas azuis e as roxas também, logo mais vocês vão conseguir completar também. E aqui você consegue ver como é que tá a tua progressão de quantas medalhas faltam de cada, fechou? Pra vocês terem noção tanto que eu errei, os meus amigos começaram comigo junto na questão do cake. E a gente tá com 5 medalhas, 6 medalhas douradas. E eu tô com 2, né? Eu vou fazer a aquisição da minha terceira amanhã pelas relíquias. E se der sorte, da quarta logo mais, comprando com a Pico Arena. Mas qual medalhas priorizar aqui? Bom, a primeira questão toda que a gente tem que ver é a parte da composição, fechou? Então, tipo assim, a depender da tua composição, quem vai ser o carry do teu time, você vai fazer a tua escolha de upgrade de medalha, tá? Então, a mesma coisa aqui no quesito
das pedrinhas, tá? A mesma coisa você vai priorizar de acordo com quem tá carregando seu time nas costas. Então, assim, e as medalhas vão influenciar na build que você vai fazer aqui, tá? As medalhas vão influenciar na build que você vai fazer aqui. Então, vamos lá. Eu, no meu caso, tô com o meu Viote de carry. O que é que eu tô priorizando pra ele? Eu tô priorizando pra ele dano, né? Crítico e accuracy. Por quê? Porque, tipo, o dano dele, que tá literalmente levando o meu time nas costas, tá? E o crítico, pra poder juntar com a passiva dele, de Critical Strike, e dar aquele juro sobre juro. E o accuracy é pra poder ele não errar tanto, porque como ele tá carregando, o resto do meu time não tá dando damage nos mapas que eu tô, em quesito de arena também, tipo, eles estão ali mais pelo buff no momento, né? Eu tô priorizando, tipo, maximizar as coisas pra ele, tá? Pra ele. E por isso, eu tô focando em aprimorar as medalhas que vão me dar os status que eu estou querendo, tá? Que vão me dar os status que eu estou querendo. Fechou? Uma coisa que é importante vocês se ligarem nessas medalhas aqui são os tipos de aprimoramento. O que é tipo de aprimoramento? Vocês veem aqui, ó. Essa medalha aqui, a Firepower Medal, tá? Azulzinha mesmo. Ela vai dar uma quantidade de bônus de ataque sem requisitos, tá? Sem requisitos. Você fez o upgrade, ela vai te dar esse máximo aqui. Quando eu venho aqui para Star Attack Medal, ela vai dar uma quantidade desde que eu faça alguns requisitos, né? Então ele fala que for every 3-star hero, recruitado, aí, pô, beleza. Aí o que quer dizer isso? Para cada herói de 3 estrelas que for recrutado, ele vai aumentar 40 de ataque. Fechou? Então, assim, no quesito normal, tá? No quesito normal, ela vai dar mais aprimoramento do que a Firepower normal, desde que você atinja os requisitos. Porém, tá? Se você é um cara que está iniciando no game agora, você tem que tomar cuidado com isso, porque se você não tiver esse daqui estacado, né? Como vocês já tem um estacado para o próximo nível, compensa mais você priorizar medalhas que já deem os status completos de início, até você estacar e poder subir. Como que eu faço o aprimoramento dessas medalhas, Ed? Como é que eu faço o aprimoramento dessas medalhas? Quando você vem aqui em Star Rating, você vai ter aqui os fragmentos de medalha que você vai pegar e mais esse aqui, a Raise Stone, tá? Essa Raise Stone você pode obter ela de 3 maneiras. A maneira 1 é você fazendo invocações do quesito das medalhas mesmo. Tem um percentual de uma chance de vir ela, tá? Tem uma chance de vir ela. E a segunda maneira seria na loja da Legião, tá? Eu não recomendo você comprar na loja da Legião. A loja da Legião é interessante que você deixe para poder fazer as compras dos fragmentos de herói, tá? Porque à medida que o game vai passando, você vai precisando de uma quantidade de food que você não tem. Então é muito mais interessante isso. E a terceira maneira é aqui nas relíquias mesmo, tá? Então vamos lá no quesito relíquia, tá? No quesito relíquia, a gente vai ter um período de 14 dias para cada season, tá? E você consegue pegar uma média, e se você não pegar muitas curas, ou você não pegar heróis, você só passar a relíquia inteira, você vai pegar uma média de 140, 150 mil, tá? Colocando com 140, você vai farmar 196k. Desculpa, 1.960.000 nesse período de 14 dias, tá? Teoricamente. Levando em consideração que você vai pegar cura, vai pegar uma coisa ou outra, você vai farmar aí 1,5 milhão, 1.400.000 desses tokenzinhos, tá? Aí o que você vai fazer, cara? Você vai olhar, porque essa loja aqui ela só vai mudar de temporada em temporada, essa é uma loja mais tranquila, tá? E você vai olhar, pô, tem medalhas aqui que eu não quero, não vão me servir. Aí você pega os fragmentozinhos, faz estoquezinho de fragmento, melhora suas medalhas. Fechou? Pega as roxas também, se quiser, medalha de azul também e completa sua coleção. Tendo a medalha dourada, você prioriza pegar a medalha dourada e depois os fragmentos ou as outras medalhas que você quiser, poder fazer a melhoria das medalhas tuas.
Pô, Zete, mas tipo, então como é que eu vou saber as medalhas que vão estar melhores pra mim ou não no quesito geral? Bom, primeiro ponto aqui, a gente tem essas medalhas que são a Bounty Medal, tá? As grids, tanto a azul, quanto a roxa, quanto a dourada, elas vão ter essas medalhas. E essas medalhas, elas precisam de algumas coisas específicas, tá? Então vocês veem aqui, ó. Ela tá falando, para cada epic missão de Bounty, tá? Que ela é uma Bounty Medal, ela vai aumentar a quantidade. Vocês veem que as minhas não estão no máximo ainda. Então, onde é que eu vejo essa missão aqui? Mensagem Tower, eu venho aqui, ó. As minhas quantidades de missões épicas que eu consegui, tá? Nesse piso que eu tô aqui, né? Já completei outros, óbvio. E pegou e me deu aqueles status ali. Quando eu puxo aqui pra parte do roxo, acho que eu nem tem a roxinha dela. A roxinha aqui, ela já vai pedir para completar a missão legendária, tá? Missão legendária. Então, assim, você vai olhar. Se você não tiver nenhuma missão, ela vai te dar 0 de status. 0 de status, tá? Então, só é interessante você pegar essa medalha se você já tiver aqui no level 5, tá? Que é onde libera as lendárias. Level 5 para frente. E tiver feito uma quantidade boa de lendária. Aproveitando para poder falar aqui, pessoal, esse requisito de cores que tem aqui, tá? São os heróis que eles vão te pedir. Então, assim, as minhas estão parecendo rara, elite e épica. Eu só vou poder mandar heróis para eles agora que sejam azuis, roxos ou amarelos. Aqui vai ser a mesma coisa e acrescentando os heróis red. Somente os heróis reds vão poder fazer as missões daquele tipo. Tendo em vista que, né? A missão, ela tem lá, pede uma quantidade de heróis, né? E o outro é aleatório. Então, assim, mesmo que você não tenha todos os heróis vermelhos, você vai conseguir completar a missão se você tiver atingido o requisito. Como assim? Deixa eu passar para outra conta aqui que ela tem uma missão. Poder mostrar aqui. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui 0/2. 5 estrelas, tá vendo? Então, assim, eu posso colocar ela, contar 1/2, né? Se eu colocar ele, não contabilizou, mas contabilizou o tipo. E eu tenho, aqui, ó, vou colocar um vídeo, não contabilizou. Porém, se eu botar mais 5 estrelas, tá aqui 2, tá? Tá aqui 2. Então, eu consigo pegar e realizar essa missão. Então, tem que se ligar isso daí, tá? Voltando para a parte das medalhas, deixa eu puxar aqui. Voltando para a parte das medalhas, você tem que se ligar nessa bounty. Outro requisito é o seguinte, cara. Você tem aqui, ó, que é um erro muito comum que dá. Vou pegar aqui. Você tem aqui, precisa desse medal, tá? E tá ali, a cura-se para todos os heróis mais 5.000. E tá ali marcando que já atingiu um nível de estrela máximo. Isso é um ponto muito importante, esse nível de estrela máximo. Por quê? Ela tá dando 5.000 aqui no nível máximo, tá? No nível máximo, ela tá dando 5.000. E ela é uma medalha de 5 estrelas. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar esses 5.000 e dividir pela quantidade de estrelas que tem a tua medalha. Nesse ponto aí, você vai ver que quando você adquirir essa medalha com uma estrelinha, ela vai estar te dando 1.000 de apuras, tá? E esses 5.000 é o máximo que ela vai poder pegar e atingir. Fechou? Então, esse é o ponto. Qual seria a melhor medalha hoje para você ter, tá? A melhor medalha hoje é a Clone Technology. Ela não é uma medalha que vai te dar poder. Ela não é uma medalha que vai te dar status, tá? Mas ela é uma medalha que vai te dar fragmentos de herói, tá? Um dos nossos colegas tá com ela nível 2. Nível 2. E ele tá pegando já acho que se não me engano, é de 4 a 12 fragmentos ele pega por dia. Como é que funciona? Você tendo a medalha, você vai vir aqui e vai selecionar um herói. E você vai pegar esses fragmentozinhos aqui para poder fazer heróis, tá? E assim, esses fragmentos são muito importantes para você conseguir subir os seus heróis. Lembrando que de 1 para 2 estrelas, você precisa de um herói para poder fazer, um herói igual para poder fazer para 2 estrelas. E de 3 para 4 estrelas, você precisa de 3. 4 para 5 estrelas, você precisa de 5. Então, esses fragmentos facilitam. Tendo em vista que você pode pegar de 4 a 12, né? Nesse exemplo do meu colega que está com a level 2.
e você precisa de 50. Enquanto se você pedir na guilda, né, você vai pegar um por dia. Então você demoraria, como você tem 5 pedidos, né, você demoraria 10 dias para poder conseguir pedir um herói, né? Sendo que você vai precisar de 5. Você iria precisar de 50 dias. Com essa medalha você consegue encurtar e muito esse tempo. Mas e muito, muito, muito. E driblar um pouquinho esse fator RNG, né? Esse fator RNG você consegue driblar. Então, assim, esses são os pontos que eu tô priorizando nas minhas medalhas aqui. Aprimorar essas estrelas, tá? Das medalhas que eu citei. E das roxas, tentar conquistar o máximo que der ali através da expedição. Medalhas para vocês focarem. Na primeira Epic Battle, tá? Você vai conseguir passar ela com uns 300, 400k mais ou menos. Vocês vão adquirir a medalha da nuclear, né? Que ela vai dar um damage em área, em uma explosão, escalando, né? Com o seu dano total, né? Então, tipo assim, quando você bufa o teu ataque, você também tá aumentando o dano da nuclear. Esse é o ponto. No segundo piso, você vai ganhar uma medalhinha azul, que é a Firepower, né? No terceiro piso, você vai ganhar a medalha de gelo, que diferente do gelo da Pico Arena, ela é um gelo de área, tá? Na Pico Arena ela é meio que bufada, ela pega no mapa todo. Porém, aqui, ela vai atingir só uma área em específico. Então, deixa ela carregar aqui para mostrar. Então, assim, você tem que utilizar ela com muito mais cuidado. Então, eu vou pegar aqui ela, eu tenho que selecionar. Então, vocês veem que é muito diferente da parte da Pico Arena, porque na Pico Arena ela atinge todo o mapa, né? Sem nenhuma exceção. Então, é algo bem mais complicado. A nuclear também no mapa da Pico Arena ela pega inteira. Porém, aqui ela também tem uma área em que você tem que designar. Então, elas meio que são nerfadas nesse quesito aqui. Fechou? Aí, voltando aqui, aproveitando, citando o ponto da Pico Arena no quesito medalhas. Na Pico Arena, vocês vão ter a medalha nuclear, a medalha de gelo e a Light Speed, tá? A Light Speed é a de Attack Speed, a de gelo é congelar e a nuclear de Dano Damage. Qual é uma coisa importante que vocês têm que levar, guys? As medalhas na Pico Arena, elas consomem a quantidade do gold que você tem para poder aprimorar os teus bonecos, tá? Não é muito, é 50 de gold cada invocação que você dá. E elas têm um cooldown, né? Elas têm um cooldown na Pico Arena de 8 segundos. De 8 segundos, tá? Não é 10 igual a daqui. Então, assim, ela vai depender de ter passado esse cooldown e de você ter o gold, tá? Só que lá na Pico Arena são bufadas. Da mesma forma que a nuclear pega o mapa inteiro, a do gelinho pega o mapa inteiro, a Light Speed, ela faz uma coisa interessante na Pico Arena. O que ela faz? Ela aumenta o ataque speed dos teus heróis, no normal. Porém, na Pico Arena, ela também acelera os monstros do lado inimigo, tá? Então, elas também aceleram os monstros do lado inimigo. Então, vocês podem fazer a composição de, tipo, utilizar o gelinho no momento certo para segurar a tua wave e usar a Light Speed Horn para poder pegar e acelerar o do inimigo e assim conseguir rushar mais, tá? Ontem na Pico Arena a gente foi até o Gold 1. Hoje eu acredito que eu vou gravar a Pico Arena tentando pegar o Platina e mostrar para vocês a estratégia que eu tô fazendo. Fechou? Bom, no quesito medalhas até o momento é isso. Aqui quem fala é o Zé. Te agradeço vocês pela atenção que você está dando no canal. Participe do nosso sorteio, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Valeu!